Meu nome é Marina Santos, tenho 32 anos, sou publicitária aqui em São Paulo. E hoje vou compartilhar com vocês a história mais constrangedora, dolorosa e ao mesmo tempo libertadora da minha vida. Uma história que começou como um sonho de princesa e se transformou no pesadelo mais público que alguém pode imaginar. Imaginem estar no altar, vestida com o vestido dos seus sonhos, cercada por 200 pessoas que vocês amam, vivendo aquele momento único que toda mulher sonha desde pequena. Quando de repente tudo desmorona em questão de segundos, não estou falando de um tropeço, de um mal-estar ou de algum imprevisto comum. Estou falando de uma traição tão profunda, de uma humilhação tão pública, que até hoje, mais de 1 ano depois, ainda me dá um frio na barriga lembrar. Esta é a história de como descobri que minha sogra tinha uma obsessão doentia pela ex-namorada do meu noivo, de como ela planejou friamente destruir o dia mais importante da minha vida e de como eu tive que tomar a decisão mais corajosa e mais difícil da minha existência na frente de toda a minha família e amigos. Uma decisão que mudou não apenas meu casamento, mas toda a minha perspectiva sobre relacionamentos, família e principalmente sobre mim mesma. Preparem-se, porque esta história vai mexer com vocês tanto quanto mexeu comigo. E prometo que cada detalhe que vou contar é absolutamente real, por mais surreal que possa parecer. Para entender completamente esta história, preciso voltar ao início. Conheci Ricardo em 2019, numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele tinha 35 anos, era engenheiro civil, trabalhava numa empresa de construção familiar e, desde o primeiro encontro, me conquistou com sua gentileza e seu jeito protetor. Ricardo era daqueles homens que abrem a porta do carro, que lembram de perguntar se você chegou bem em casa, que fazem questão de conhecer sua família. Nossa relação evoluiu naturalmente. Após 6 meses namorando, ele me apresentou a família. Os pais dele, seu José e dona Helena, moravam numa casa grande no Morumbi. Uma dessas construções dos anos 80 com jardim extenso e piscina. Seu José era um homem simples, trabalhador, que havia construído a empresa do zero. Dona Helena, aos 58 anos, era uma mulher imponente, sempre muito bem vestida, cabelos sempre impecáveis, dona de uma personalidade forte e opinativa. Desde o primeiro encontro, percebi que Dona Helena tinha uma energia diferente comigo. Não era hostilidade declarada, mas havia algo nos olhares, nos comentários sutis, numa forma de me analisar que me deixava desconfortável. Ela fazia perguntas muito específicas sobre minha família, minha profissão, minha educação, como se estivesse me testando constantemente. Mas foi durante os preparativos do casamento, que começaram no início de 2022, que os sinais estranhos se intensificaram. Ricardo havia me pedido em casamento no Natal de 2021, numa cerimônia linda na casa dos pais dele, e marcamos a data para abril de 2022. Queríamos uma cerimônia tradicional, numa igreja bonita, seguida de uma festa para cerca de 200 convidados. Os primeiros comentários sobre Fernanda começaram durante a escolha do local. Estávamos na sala da casa de Dona Helena, eu, Ricardo e ela, olhando catálogos de buffets e espaços para eventos. Cada sugestão que eu fazia era seguida de um comentário dela. Ai, que interessante, Marina. Fernanda sempre dizia que casamento tinha que ser simples. Nada muito ostensivo. Ou então, Fernanda preferia cerimônias ao ar livre. Ela achava a igreja muito formal. No início, pensei que fosse apenas uma forma dela de conversar, de trazer referências. Afinal, Fernanda havia namorado Ricardo por 2 anos, de 2016 a 2018, então era natural que houvesse memórias. Mas os comentários foram ficando mais frequentes e mais específicos. Quando escolhemos as flores, rosas brancas e folhagens verdes, ela disse: Fernanda adorava rosas vermelhas. Dizia que simbolizavam paixão verdadeira. Quando decidimos o cardápio, com pratos da culinária brasileira contemporânea, ela comentou: Fernanda cozinhava divinamente. Fazia aquele estrogonofe que Ricardo adorava. Ricardo sempre mudava de assunto quando isso acontecia, ou defendia a mãe dizendo que ela não tinha maldade, que era só o jeito dela de falar. Mãe sempre foi assim, Marina.
Ela gosta de comparar as coisas. Não leva a mal. Mas eu comecei a me sentir como se estivesse competindo com uma fantasma. Como se cada escolha minha fosse medida contra as preferências de uma pessoa que nem estava mais na vida dele. A situação escalou 2 semanas antes do casamento. Eu havia ido à casa de Dona Helena para finalizar alguns detalhes da decoração da igreja. Ela estava no telefone na cozinha e eu resolvi usar o banheiro social. Ao passar pelo corredor, notei que a porta de um dos quartos estava entreaberta. Por curiosidade, e admito que também por uma inquietação crescente, dei uma olhada. O que vi me deixou gelada. Era um quarto completamente decorado em tons de rosa e branco, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha floral delicada. Nas paredes, dezenas de porta-retratos com fotos de Ricardo e uma moça morena de cabelos longos. Nas fotos, eles estavam abraçados, sorrindo, claramente apaixonados. Na cômoda havia perfumes, bijuterias e até mesmo um ursinho de pelúcia. Quando Dona Helena terminou a ligação, perguntei sobre o quarto. Ela ficou visivelmente desconfortável, fechou a porta rapidamente e disse: "Ah, isso são só algumas recordações de família? Não é nada demais." Insisti, perguntando se aquelas eram fotos da Fernanda. E ela confirmou, mas com um tom defensivo. "Ela foi muito importante para nossa família, Marina. Algumas memórias a gente guarda com carinho. Naquela noite, conversei com Ricardo sobre o que havia visto. Ele ficou claramente incomodado. Disse que a mãe tinha dificuldade para se desfazer das coisas e que aquilo não significava nada. Ela vai tirar essas fotos depois do casamento, amor. Não esquenta com isso." Mas algo dentro de mim já estava alertando que havia muito mais por trás daquela situação. Uma semana antes da cerimônia, aconteceu o episódio que deveria ter me feito cancelar tudo ali mesmo. Dona Helena me ligou dizendo que queria conversar comigo pessoalmente, de mulher para mulher. Fui até a casa dela numa tarde de quinta-feira, esperando que fosse uma conversa carinhosa sobre o casamento, talvez conselhos de sogra para a nora. Ela me recebeu na sala de estar, serviu café em xícaras de porcelana e começou: "Marina, eu gosto muito de você, mas preciso te dizer uma coisa importante. Fernanda foi o grande amor da vida do meu filho. Eles terminaram por bobeira, por imaturidade, mas eu sempre soube que voltariam a ficar juntos um dia. Quando você apareceu na vida dele, eu pensei que fosse só uma fase, sabe? Mas agora que vocês vão casar..." Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. "Eu só quero que você entenda que sempre haverá um lugar especial no coração dele para ela. E no meu também. Fernanda é como uma filha para mim." Saí de lá tremendo, não sabia se de raiva ou de tristeza. Liguei para Ricardo imediatamente, contei toda a conversa e ele ficou furioso. Não comigo, mas com a mãe. "Ela não tinha direito de falar isso com você, Marina. Vou conversar com ela hoje mesmo." Disse que me amava, que havia escolhido se casar comigo e que nada que a mãe falasse mudaria isso. Naquela noite, Ricardo teve uma discussão séria com Dona Helena. Ele me contou que ela havia prometido que não faria mais nenhum comentário sobre Fernanda, que se comportaria adequadamente na cerimônia. "Ela exagerou, amor, mas prometeu que vai se controlar. Não vamos deixar isso estragar nosso dia. Eu deveria ter confiado no meu instinto. Deveria ter percebido que uma promessa feita à força não significa nada. Mas eu amava Ricardo. Queria acreditar que tudo ficaria bem. E estava a apenas uma semana do casamento dos meus sonhos. Como eu estava enganada. O grande dia chegou, com o clima perfeito que eu havia sonhado para meu casamento. Era um sábado de abril, 23 de abril de 2022. E São Paulo amanheceu ensolarada, com aquele céu azul claro e uma temperatura agradável de 24 graus. Acordei às 6 da manhã no flat que havia alugado próximo à igreja, acompanhada das minhas madrinhas, minha irmã Camila, minha melhor amiga desde a adolescência, Juliana, e minha prima, Beatriz. Tinha escolhido a Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro histórico de São Paulo, uma construção do século XVIII, absolutamente deslumbrante. As paredes de pedra, os vitrais coloridos que criavam um jogo de luzes mágico quando o sol passava por eles,
o altar ornamentado com detalhes em ouro velho, tudo contribuía para aquela atmosfera solene e romântica que eu sempre imaginei para meu casamento. Meu vestido era um sonho realizado. Havia economizado durante 2 anos para comprá-lo numa boutique especializada. Era de cetim puro, com um corte sereia que valorizava minha silhueta, mangas longas de renda francesa e um véu de 3 metros bordado à mão com pequenas pérolas. Quando me olhei no espelho pela última vez, antes de sair para a igreja, me senti a mulher mais bonita do mundo. A cerimônia estava marcada para as 5 da tarde. Cheguei à igreja às 4h30 e do carro já pude ver que tudo estava exatamente como havia planejado. As flores, rosas brancas e folhagens verdes, decoravam a entrada e o altar de forma elegante e romântica. Os bancos estavam ornamentados com laços de cetim branco e velas votivas criavam uma iluminação suave e acolhedora. Ricardo já estava no altar quando entrei na igreja. Ele usava um terno azul marinho que havia mandado fazer sob medida, gravata prateada, e quando me viu caminhando em direção a ele, seus olhos se encheram de lágrimas de emoção. Naquele momento, todas as preocupações com Dona Helena desapareceram. Eu via apenas o homem que amava, me esperando para construirmos nossa vida juntos. A cerimônia foi conduzida pelo Padre Miguel, um senhor de cerca de 70 anos que conhecia a família do Ricardo há décadas. Ele havia preparado uma cerimônia personalizada, falando sobre nosso relacionamento, sobre os valores que compartilhávamos, sobre os sonhos que queríamos realizar juntos. Quando chegou o momento dos votos, Ricardo pegou minhas mãos e disse palavras que ainda hoje me emocionam lembrar. Marina, quando te conheci, entendi o que significa amor verdadeiro. Você trouxe luz para minha vida, trouxe alegria, trouxe uma paz que eu nem sabia que estava procurando. Prometo te amar, te respeitar, te proteger e te fazer feliz todos os dias da nossa vida. Prometo ser seu melhor amigo, seu maior apoiador e seu companheiro fiel para sempre. Eu também havia preparado meus votos. Ricardo, você me ensinou que o amor pode ser seguro e apaixonante ao mesmo tempo. Com você encontrei meu lar, minha paz, meu futuro. Prometo te amar em todos os momentos, nos fáceis e nos difíceis, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Prometo construir com você uma família baseada no amor, no respeito e na cumplicidade. Trocamos as alianças, simples em ouro branco, gravadas com nossas iniciais e a data do casamento. O Padre Miguel estava fazendo as bênçãos finais, falando sobre a importância da família, do apoio mútuo, quando Dona Helena se levantou do primeiro banco. Ela estava elegante, usando um vestido azul royal, cabelos presos num coque elaborado, maquiagem impecável. Por um segundo, pensei que ela fosse fazer uma oração em voz alta, ou talvez pedir uma bênção especial para o casal. Como eu estava enganada. Padre Miguel, ela disse com uma voz firme que ecoou por todas na igreja. Gostaria de falar algumas palavras, se me permite. É tradição na nossa família. O padre olhou meio confuso, porque, obviamente, isso não estava no roteiro da cerimônia, mas Dona Helena já estava se dirigindo ao microfone. Ricardo me olhou com uma expressão de total incompreensão e eu senti um friozinho na barriga, uma premonição de que algo estava muito errado. Ela pegou o microfone, se posicionou de frente para todos os convidados e começou com um sorriso que na época achei carinhoso, mas que hoje sei que era calculista. Queridos familiares e amigos, este é um momento muito especial para a nossa família. Ver meu filho Ricardo se casando me enche de alegria e também de saudade. Até aí, tudo normal. Mas então ela continuou. Gostaria de aproveitar este momento sagrado para agradecer a uma pessoa muito especial que não pode estar aqui conosco hoje, mas que sempre será parte da nossa família. Fernanda, minha querida filha do coração, onde quer que você esteja, obrigada por ter ensinado meu filho a amar de verdade. Você foi o grande amor da vida dele, sua alma gêmea, e tenho certeza de que está abençoando este momento do céu. O que aconteceu em seguida foi um silêncio tão absoluto que dava para ouvir uma mosca voar. 200 pessoas olhando para mim, para Ricardo, para Dona Helena, tentando processar o que acabavam de ouvir. Eu senti meu rosto queimar, meu coração disparar.
e uma sensação de irrealidade total tomar conta de tudo. Era como se eu estivesse vivendo um pesadelo acordada. Ricardo estava branco como papel, boquiaberto, com uma expressão de choque total. Seu José, do lado de Dona Helena, puxou discretamente o braço dela, sussurrando algo como: "Helena, para com isso." Mas ela continuou, como se estivesse fazendo a coisa mais natural do mundo. "Fernanda, meu anjo, obrigada por ter amado meu filho com tanta pureza e intensidade. Sei que vocês estão juntos em espírito e que esse amor eterno continuará abençoando nossa família para sempre." Foi quando ela se virou para mim, ainda com aquele sorriso, e disse: "Marina, querida, tenho certeza de que você entende que sempre haverá um lugar especial no coração da nossa família para quem tanto amamos. E vocês? O que fariam numa situação dessas? Como reagiriam se fossem publicamente humilhados no altar, no dia do próprio casamento, na frente de toda a sua família e amigos? Ficariam paralisados? Sairiam correndo? Ou fariam o que eu fiz? Deixem nos comentários, porque minha reação ainda estava por vir, e foi uma reação que surpreendeu até a mim mesma. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, eu fiquei completamente paralisada. Era como se meu cérebro se recusasse a processar o que estava acontecendo. 200 pessoas me olhando, algumas com expressões de choque, outras claramente constrangidas, outras sussurrando entre si tentando entender a situação. Olhei para minha família. Minha mãe, que estava na primeira fileira do lado esquerdo, tinha lágrimas nos olhos. Mas não eram lágrimas de alegria. Era uma mistura de constrangimento, raiva e dor por ver sua filha sendo humilhada publicamente. Meu pai, um homem geralmente calmo e controlado, estava vermelho de raiva, com as mãos fechadas em punhos, claramente se segurando para não se levantar e confrontar Dona Helena ali mesmo. Minha irmã Camila, que era minha madrinha, estava ao meu lado no altar com uma expressão de total incredulidade. Ela me olhava como se quisesse fazer alguma coisa, mas não soubesse o quê. Juliana, minha melhor amiga, estava visivelmente indignada, balançando a cabeça negativamente. Então olhei para Ricardo. E foi nesse momento que meu coração se partiu definitivamente. Ele continuava parado, estático, incapaz de reagir. Não estava defendendo sua esposa. Não estava confrontando sua mãe. Não estava fazendo absolutamente nada para proteger a mulher com quem acabara de trocar votos de amor eterno. Dona Helena continuava lá, de pé, com o microfone na mão, com aquele sorriso satisfeito no rosto, como se tivesse acabado de fazer a declaração mais linda e apropriada do mundo. E foi nesse momento que algo dentro de mim despertou. Uma força que eu nem sabia que tinha. Uma indignação tão profunda que me deu coragem para fazer o que nunca imaginei que seria capaz. Me virei para minha madrinha Camila e disse, bem baixo, mas com uma firmeza que me surpreendeu: "Chama a segurança da igreja, agora." Ela me olhou sem entender, achando que talvez eu estivesse passando mal. Mas eu segurei seu braço e repeti, olhando diretamente nos olhos dela: "Camila, chama a segurança. Quero essa mulher fora daqui, agora." Camila saiu discretamente pela lateral da igreja. Enquanto isso, respirei fundo. Caminhei até onde Dona Helena estava e estendi a mão pedindo o microfone. Ela me olhou confusa, mas me entregou o microfone, provavelmente pensando que eu fosse fazer algum agradecimento complementar. Posicionei-me de frente para todos os convidados. Olhei diretamente para Dona Helena e disse com uma voz que saiu muito mais firme do que eu esperava: "Dona Helena, a senhora acabou de desrespeitar não apenas a mim, mas a toda a minha família e a todos os convidados presentes nesta igreja. Esta é a minha cerimônia de casamento, não um memorial para a ex-namorada do meu marido." O burburinho na igreja explodiu. Algumas pessoas começaram a sussurrar mais alto. Outras olhavam chocadas e algumas, principalmente minhas amigas e familiares, começaram a aplaudir discretamente. Dona Helena ficou vermelha, claramente não esperando que eu reagisse dessa forma. "Vou pedir para que a senhora se retire desta igreja imediatamente", continuei. "E se não quiser sair por bem, vou chamar a segurança para escoltá-la." Foi quando Dona Helena mostrou sua verdadeira face. Ela gritou para que toda a igreja ouvisse: "Você é uma ingrata. Eu só estava sendo carinhosa, homenageando uma pessoa querida da nossa família."
Você não tem direito de me expulsar daqui. Ricardo finalmente reagiu, mas para defender a mãe. Marina, para com isso. Vamos resolver isso em família, não aqui na frente de todo mundo. Minha mãe só estava... Foi quando eu o interrompi. Só estava o quê, Ricardo? Humilhando sua esposa no altar? Declarando que outra mulher é o grande amor da sua vida no dia do nosso casamento? E você, em vez de me defender, está defendendo ela? Nesse momento, 2 seguranças da igreja chegaram. Eram homens grandes, uniformizados, que trabalhavam para eventos na igreja. Me aproximei deles e disse, por favor, escortem esta senhora para fora da igreja. E... Aqui fiz uma pausa que mudou minha vida para sempre. Escortem meu ex-noivo também. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Marina, você não pode estar falando sério. É nossa mãe. Ex-noivo, repeti, olhando diretamente nos olhos dele. Porque um homem que não me defende no altar nunca me defenderia em lugar algum. Um homem que permite que sua mãe me humilhe publicamente no dia mais importante da minha vida não é um homem com quem eu posso construir uma família. Dona Helena começou a gritar ainda mais alto. Você é uma destruidora de lares. Uma aproveitadora. Meu filho está cometendo o maior erro da vida dele. Os seguranças se aproximaram dela e seu José, claramente constrangido, tentou acalmá-la. Helena, para com isso. Vamos embora. Ricardo me implorou. Marina, por favor, vamos conversar. Isso é loucura. Cancelar o casamento por causa de um mal-entendido? Mal-entendido? Eu estava tremendo de raiva e adrenalina. Sua mãe planejou isso, Ricardo. Isso não foi impulso. E você sabia que ela era capaz disso, porque você conhece sua mãe melhor do que ninguém. E mesmo assim, você escolheu não me proteger. Os seguranças começaram a escoltar Dona Helena para fora. Ela foi aos berros, chamando-me de todos os nomes possíveis, dizendo que eu nunca seria boa o suficiente para seu filho e que eu era uma mulher sem família, sem educação. Ricardo a acompanhou tentando acalmá-la e foi embora, sem nem olhar para trás. Fiquei sozinha no altar, ainda de vestido de noiva, com 200 pessoas me olhando, tremendo da cabeça aos pés. Foi quando meu pai se levantou, caminhou até o altar, me abraçou e disse alto, para que todos ouvissem: Filha, você foi muito corajosa. Estou orgulhoso de você. Obrigada a todos que permaneceram até aqui comigo nesta história. Sei que está sendo difícil de acreditar. Sei que é uma situação surreal, mas prometo que o pior e o mais revelador sobre toda essa situação ainda está por vir. Porque o que descobri depois sobre Dona Helena e sua obsessão pela Fernanda foi muito além do que eu poderia imaginar. O que aconteceu imediatamente após a cerimônia cancelada foi um borrão de emoções, conversas e decisões práticas que precisavam ser tomadas. Meus pais, minha irmã e minhas madrinhas me cercaram com apoio total. Minha mãe, mesmo abalada, tomou a frente para avisar o buffet que a festa estava cancelada. Meu pai lidou com os convidados, explicando a situação de forma discreta e pedindo compreensão. Alguns familiares do Ricardo vieram até mim para se desculpar. Seu José, claramente constrangido, disse que não sabia que a esposa planejava aquilo e que lamentava muito toda a situação. Patrícia, cunhada do Ricardo e irmã mais nova dele, me abraçou e sussurrou: Marina, sinto muito. Minha mãe passou dos limites. Nos 3 dias seguintes me tranquei em casa. Não conseguia comer direito, dormia poucas horas e oscilava entre raiva, tristeza e uma sensação estranha de alívio. Ricardo tentou entrar em contato inúmeras vezes. Ligações, mensagens. Chegou até a aparecer na porta do meu apartamento. Mas eu não estava pronta para conversar. Foi na quarta-feira seguinte à cerimônia que tudo mudou novamente. Patrícia me ligou dizendo que precisava falar comigo urgentemente, sobre coisas que deveria ter contado há muito tempo. Ela parecia nervosa, ansiosa, e pediu para nos encontrarmos num café longe da casa da família. Nos encontramos num Starbucks, no shopping Iguatemi. Patrícia chegou visivelmente abalada, mexendo nas mãos, olhando para os lados como se alguém pudesse nos ouvir. Pedimos nossos cafés e ela começou. Marina, preciso te contar uma coisa que vai ser muito difícil de ouvir, mas que você tem direito de saber. Meu coração já disparou. O que aconteceu, Patrícia?
Ela respirou fundo. Fernanda não é só uma ex-namorada qualquer, Marina. Ela morreu há 2 anos, em março de 2020, num acidente de carro na Marginal Tietê, e desde então, minha mãe desenvolveu uma obsessão doentia por ela. Sentiu o mundo girar. Como assim obsessão? Marina, minha mãe mantém o quarto da Fernanda exatamente como era quando ela vinha dormir em casa nos finais de semana. As roupas que ela deixava lá estão lavadas e passadas no armário. Os produtos de beleza dela estão intocados no banheiro. Minha mãe fala com ela todos os dias como se ela estivesse viva. Eu estava gelada, tentando processar essas informações. E vocês nunca me contaram isso? Patrícia começou a chorar. Porque Ricardo pediu para ninguém falar nada. Ele disse que você ia surtar, que ia cancelar o casamento, que era melhor esperar vocês se casarem para depois lidar com isso gradualmente. Ele achava que depois do casamento, morando longe, seria mais fácil controlar a situação. Ela continuou me contando detalhes que me deixaram cada vez mais chocada. Dona Helena tinha um altar com fotos da Fernanda na sala dela, onde acendia velas todos os dias às 6 da tarde, o horário que Fernanda costumava chegar do trabalho quando namorava Ricardo. Ela comprava flores toda sexta-feira e colocava no quarto da Fernanda, como se ela fosse voltar para casa. Pior ainda, Marina. Ela constantemente dizia para o Ricardo que ele tinha cometido um erro ao terminar com Fernanda, que eles eram almas gêmeas, que eram feitos um para o outro. Quando você apareceu na vida dele, ela sempre tratou como se fosse algo temporário. O mais chocante veio em seguida. Marina, ela planejou aquele discurso. Não foi impulso. Na semana passada, ela me disse que ia colocar Fernanda em seu devido lugar na cerimônia, mas ninguém imaginou que seria daquele jeito. Ela estava convencida de que estava fazendo algo bonito, algo que honraria a memória da Fernanda. Patrícia me contou também que a família toda sabia que Dona Helena estava psicologicamente abalada desde a morte da Fernanda, mas que ninguém tinha coragem de confrontá-la ou sugerir tratamento. Meu pai tenta contornar a situação, muda de assunto quando ela começa a falar da Fernanda, mas nunca enfrenta o problema de frente. E o Ricardo sabia de tudo isso? Sabia, Marina. Ele conhece nossa mãe. Ele sabia que ela não tinha superado a morte da Fernanda. Sabia da obsessão. Sabia que ela te via como uma ameaça à memória da pessoa que considerava como a verdadeira nora. Por isso eu não entendo como ele deixou vocês se casarem sem resolver isso antes. Naquele momento, entendi que não tinha sido apenas uma sogra descontrolada no dia do meu casamento. Tinha sido o resultado de anos de negação, de fingir que um problema sério não existia, de escolher o caminho mais fácil, em vez de enfrentar uma situação difícil. Tem mais uma coisa. Marina, Patrícia disse, claramente relutante em continuar. A Fernanda, ela não morreu num acidente comum. Ela estava voltando da casa da nossa família quando aconteceu o acidente. Tinha jantado lá naquela noite e minha mãe sempre se culpou pela morte dela, achando que se não tivesse insistido para ela ficar para o jantar, ela não estaria na estrada naquele horário. Então, finalmente entendi a dimensão da situação. Não era apenas luto não superado. Era culpa, era negação da realidade. Era uma tentativa desesperada de manter viva a memória de alguém que se sentia responsável por ter perdido. Por que você está me contando isso agora, Patrícia? Porque você merece saber a verdade. E porque tenho medo de que, se Ricardo conseguir te convencer a voltar, isso aconteça de novo. Marina, minha mãe não vai mudar. Ela precisa de ajuda profissional. Mas enquanto a família continuar fingindo que tudo está normal, nada vai mudar. Saí daquele encontro com uma mistura de tristeza e clareza. Tristeza pela situação toda, pela família disfuncional que eu quase havia integrado, pela doença mental não tratada de Dona Helena, mas também com uma clareza absoluta de que havia tomado a decisão certa naquela igreja. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais transformadores. Ricardo não desistiu facilmente. Durante 3 meses, ele tentou de tudo para me reconquistar. Flores no meu trabalho, cartas escritas à mão explicando o lado dele da história, até mesmo a promessa de que cortaria relações com a mãe se necessário. As cartas dele eram especialmente dolorosas de ler. Ele assumia que havia cometido um erro, que deveria ter me protegido.
que sabia que a mãe estava com problemas, mas não imaginou que ela chegaria a esse ponto. Marina, sei que errei. Sei que deveria ter te contado sobre o estado mental da minha mãe, mas eu te amo de verdade. E não vou desistir de nós. Uma das cartas dizia: conversei com um psiquiatra e ele confirmou que minha mãe está com um quadro de luto patológico associado a traços obsessivos. Ela precisa de tratamento e eu estou providenciando isso. Prometo que nunca mais você passará por uma situação como aquela. Se você me der uma segunda chance, vou te proteger de tudo e de todos, incluindo da minha própria família se necessário. Por algumas semanas confesso que quase cedi. O amor que sentia por ele não havia desaparecido da noite para o dia. E parte de mim queria acreditar que poderíamos superar aquilo. Mas toda vez que estava quase tomando a decisão de dar uma segunda chance, eu lembrava da sensação de estar sozinha naquele altar, de ter sido humilhada publicamente e de ver o homem que eu amava escolher não me defender. A família dele se dividiu completamente. Seu José me procurou pessoalmente para se desculpar e dizer que apoiaria qualquer decisão que eu tomasse. Patrícia se tornou uma aliada, me mantendo informada sobre o estado de Dona Helena e sobre as tentativas da família de convencê-la a fazer tratamento. Alguns tios e primos do Ricardo me ligaram para dizer que eu tinha tomado a decisão certa e que eles próprios haviam ficado constrangidos com a situação. Mas outros familiares me culparam abertamente. A irmã mais velha de Dona Helena me ligou para dizer que eu tinha destruído a família, que deveria ter relevado por ser o dia do casamento e que uma mulher de verdade teria encontrado uma forma de contornar a situação sem criar tanto escândalo. Esses comentários doíam profundamente, porque mexiam com inseguranças que eu tinha sobre minha própria reação. O que mais me machucava, porém, eram os comentários das pessoas que não conheciam a história completa. No trabalho, algumas colegas sussurravam que eu tinha exagerado, que toda sogra é complicada, que eu deveria ter dado um desconto por ela ser uma pessoa mais velha. Uma conhecida chegou a dizer: Marina, você cancelou um casamento por causa de um comentário infeliz? Não era mais fácil ter ignorado? Foi quando percebi como a sociedade ainda espera que as mulheres sejam infinitamente compreensivas, que releiem humilhações em nome da harmonia familiar, que se adaptem a situações abusivas para não serem vistas como difíceis ou dramáticas. E isso me deu ainda mais certeza de que havia tomado a decisão correta. 3 meses após o casamento cancelado, Patrícia me ligou com uma notícia que confirmou todos os meus receios. Dona Helena havia sido internada numa clínica psiquiátrica após ter uma crise, na qual passou 2 dias conversando com Fernanda, como se ela estivesse fisicamente presente na casa. Ela arrumou a mesa para 2 pessoas, cozinhou o prato favorito da Fernanda e ficou esperando ela chegar para o jantar. Patrícia me contou, claramente abalada. O diagnóstico médico foi transtorno de luto complicado, associado a características obsessivo-compulsivas e episódios psicóticos breves. Em outras palavras, a obsessão por Fernanda havia evoluído para uma desconexão com a realidade. Se eu tivesse me casado com Ricardo, seria apenas uma questão de tempo, até que essa doença mental não tratada explodisse de forma ainda mais dramática. Marina, Patrícia me disse, você salvou a si mesma de anos de sofrimento. E talvez tenha salvado nossa família também, porque finalmente todos tiveram que encarar que mamãe precisava de ajuda profissional. 6 meses depois, recebi a notícia de que Ricardo estava namorando outra pessoa, uma colega de trabalho chamada Luciana. Confesso que senti uma pontada de dor, mas também um alívio estranho. Isso confirmava que ele realmente estava pronto para seguir em frente e que nossa história havia realmente terminado. 1 ano depois do casamento cancelado, exatamente em abril de 2023, recebi um convite que me deixou sem palavras. Ricardo estava se casando novamente com a Luciana. E segundo Patrícia, que continuou sendo minha amiga apesar de tudo, Dona Helena insistiu em fazer um discurso na cerimônia novamente. Desta vez, Patrícia me contou depois. Ela mencionou Fernanda no discurso, dizendo que tinha certeza de que ela estava abençoando o novo casamento do meu irmão. A Luciana ficou visivelmente constrangida, mas não disse nada.
Aparentemente, meu irmão a havia preparado para a possibilidade de isso acontecer. Isso me confirmou que Ricardo não havia aprendido nada com nossa experiência. Ele havia simplesmente encontrado alguém disposta a aceitar a disfunção familiar que eu me recusei a tolerar. E embora eu sentisse pena da Luciana, também percebi que cada pessoa tem seu limite e suas escolhas. Hoje, posso dizer com absoluta certeza que foi a melhor decisão da minha vida. Passei o último ano fazendo terapia, trabalhando minha autoestima, aprendendo a estabelecer limites saudáveis em relacionamentos. Descobri que tinha passado anos da minha vida me moldando para agradar outras pessoas, aceitando comportamentos inadequados para não ser vista como complicada. Aprendi que merecemos ser priorizadas pelos nossos parceiros, que não importa o quanto amemos alguém, se essa pessoa não nos valoriza o suficiente para nos proteger quando necessário, ela não vale nosso investimento emocional. Aprendi que existem situações em que não devemos relevar, compreender ou dar uma segunda chance. Mais importante, aprendi que ter coragem para tomar decisões difíceis, mesmo quando todo mundo questiona essas decisões, é um superpoder que toda mulher deveria desenvolver. Naquele altar, eu escolhi minha dignidade acima da aprovação social. Escolhi meu bem-estar emocional acima da conveniência. E isso mudou completamente a forma como me relaciono comigo mesma e com outras pessoas. Atualmente, estou namorando novamente um homem incrível que conheci no trabalho, que desde o primeiro encontro deixou claro que me respeita e me valoriza. Quando contei para ele a história do meu casamento cancelado, sua reação foi: Marina, você foi corajosa e tomou a decisão certa. Qualquer pessoa que te critique por isso não te merece mesmo. E foi nesse momento que soube que estava com a pessoa certa. Dona Helena continua em tratamento, segundo Patrícia. Houve uma melhora significativa no quadro dela, mas ainda há episódios ocasionais em que ela menciona Fernanda como se fosse uma pessoa presente. A família toda está fazendo terapia familiar para aprender a lidar com a situação de forma mais saudável. Ricardo e Luciana aparentemente estão bem, embora Patrícia tenha me contado que há tensões ocasionais relacionadas aos comentários de Dona Helena sobre Fernanda. Meu irmão está repetindo o mesmo padrão, ela me disse recentemente. Fingindo que não é um problema, esperando que a situação se resolva sozinha. Esta foi minha história. Sei que foi pesada. Sei que mexeu com vocês tanto quanto mexeu comigo ao vivê-la e ao recontá-la aqui hoje. Mas era importante compartilhar porque sei que muitas pessoas, especialmente mulheres, passam por situações de desrespeito familiar, manipulação emocional e não sabem como reagir. Durante muito tempo, questionei se havia exagerado, se deveria ter tentado resolver a situação de forma mais diplomática, se deveria ter dado mais chances para Ricardo provar que mudaria. Mas hoje, com a perspectiva do tempo e muito trabalho terapêutico, posso afirmar categoricamente, não exagerei. Fiz exatamente o que precisava ser feito. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de nos humilhar publicamente e esperar que relevemos em nome da harmonia familiar. Nenhum relacionamento vale abrir mão da nossa dignidade e do nosso bem-estar emocional. E quando alguém mostra quem realmente é numa situação de crise, devemos acreditar neles na primeira vez. O que mais aprendi com essa experiência é que nossa intuição raramente erra. Todas aquelas vezes que me senti desconfortável com os comentários de Dona Helena, todos aqueles momentos em que algo dentro de mim alertava que havia problemas por trás daquela dinâmica familiar, minha intuição estava certa. Aprendi a confiar mais em mim mesma e menos na opinião dos outros sobre o que deveria ou não deveria tolerar. Para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação similar, seja com sogros, sogras ou familiares problemáticos do parceiro, meu conselho é: estabeleçam limites claros desde o início. Não aceitem desrespeito na esperança de que as coisas melhorem com o tempo. E, principalmente, observem como seu parceiro reage quando vocês são desrespeitados. A reação dele ou dela nessas situações vai revelar muito sobre o futuro do relacionamento. E vocês, o que fariam numa situação como essa? Acham que eu exagerei ou que fiz o que tinha que ser feito?
Já passaram por alguma situação constrangedora envolvendo família do parceiro? Como lidaram com isso? Contem suas histórias nos comentários. Adoro ler cada uma delas e responder vocês. Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares. Se identificaram com esta história, se ela os fez refletir sobre seus próprios relacionamentos e limites pessoais, não esqueçam de deixar seu like para que mais pessoas possam ver este conteúdo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos.